chamar a nossa pregadora da noite, Beth, Elizabeth. Amém? Queria dar um breve testemunho sobre Beth. Que alegria, que orgulho. Beth foi a minha primeira convidada aqui da igreja. Quando eu vim congregar, eu insisti com Beth. E Beth foi o primeiro fruto. E para honra e glória do Senhor, ela se firmou. Depois veio a filha dela, que hoje mora em Portugal, Lalai, mas congrega com a gente. Diaconisa Nádia, diácono Sidney, mas primeiro foi ela. Olha, e hoje firme e forte. E glória a Deus, muito orgulho estar orando pela sua vida, Beth. Amém. Vou fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Vamos ficar de pé? Para a gente abençoar a irmã, que o Senhor use ela. Oh, soberano Deus, Santo Eterno Amado Pai. Nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esse culto de mulheres. Quero te agradecer, Senhor, pela vida da Elizabeth. Quero te agradecer, Senhor, porque hoje ela se despiu dela, Espírito Santo. Hoje eu quero te agradecer, porque ela não vai falar nada dela. Quero te agradecer, porque desse altar vai fluir, vai jorrar. Eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor ministrou ao coração dela. Muito obrigada, Senhor. Só o Senhor faz todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Shalom, mulheres preciosas do Senhor. É com muito tremor e temor que eu subo nesse altar. Na verdade, por obediência, né, gente? Porque se fosse pela minha vontade, com certeza aqui eu não estaria. Até a voz falhou. Mas, enfim, Deus está no controle de tudo. Então, eu quero agradecer primeiro a Deus, né, por estar aqui. Porque se não fosse Ele que me escolhesse para estar aqui, eu não poderia subir nesse altar. Eu respeito muito o altar do Senhor. Eu respeito muito subir aqui. O altar que eu participo da limpeza e subo, respeito muito esse altar até na hora da limpeza. Então, eu respeito muito esse altar, o altar do Senhor. O altar que a gente tem que ser usado, que a gente tem que se rasgar de nós mesmos, rasgar nossas vestes e deixar que o Espírito Santo de Deus fale através de nossas vidas. E eu disse ao Senhor, Senhor, se for para subir no altar do Senhor e não for o Senhor que falou, nem deixe eu subir, né? Então, que tudo que eu vier a falar venha do Espírito Santo de Deus. Agradeço ao apóstolo Carlos, nosso líder, nosso sacerdote, a pastora Simone, porque eles né, dão total abertura para que a liderança de todos os ministérios façam as coisas e todos fazem com excelência. Então, eu respeito muito isso e observo muito isso também e agradeço muito a eles também. Queria começar fazendo a oração. A pastora já fez, mas eu sinto esse desejo no meu coração. Eu quero fazer uma oração de agradecimento, né? Nós estamos na semana de agradecer. Gente, e eu estou obedecendo, eu sei que todos estão obedecendo. Então, agradecer, vocês não têm noção, ou vocês devem ter noção, de quão maravilhoso, quando você agradece. Tem coisas que você quer pedir, mas você lembra, não, eu vou agradecer. E aí eu agradeço o Senhor porque o Senhor está guardando meus filhos. Eu agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor está provendo todas as coisas. Eu agradeço por tal coisa. Essa semana foi uma semana bem difícil, mas eu agradeço porque o Senhor está no controle de tudo. Porque o diabo tenta, mas ele não vai me derrubar, não vai nos derrubar. E eu agradeço a Ti, meu Deus, por este lugar. Eu agradeço. E eu me rasguei no Senhor, agradecendo. E cada vez que eu agradecia, eu sentia o poder. Você agradecendo, você sente o poder e a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde. O inimigo tenta, mas ele não vai conseguir nada. Ele já é um derrotado. Então eu quero agradecer mais uma vez por tudo que está acontecendo, por estar aqui agora. Eu agradeço pela vida de cada irmã. Eu agradeço a Deus porque eu sei que Ele já entrou nas mentes de cada mulher aqui.
Eu agradeço a Deus porque todas aqui eu tenho certeza, eu tenho fé que todas já estão preparadas, abertas para receber o que vem do Espírito Santo do Senhor. Porque nada vem de mim, nada vem de nós, tudo vem do Espírito Santo de Deus, tudo vem do nosso Deus. Amém. Palmas ao Senhor. Eu quero fazer um breve testemunho, né, como a pastora Dinólia falou, sobre a trajetória, eu vou falar para mulheres sobre a trajetória da minha vida sentimental. Então, vou falar um breve relato do meu primeiro relacionamento, né, o qual eu tive meus filhos. Foi um relacionamento de 20 e poucos anos, mas bem conturbado, cheio de idas e vindas, de barracos, enfim, né? Mas eu não estava na presença do Senhor, eu era do mundão, como muitas que chegam aqui. E aí não tinha discernimento, não tinha sabedoria, ia levando a vida, né? Então, assim, foi um relacionamento conturbado, né? Então, eu tive esse primeiro relacionamento, mas eu não vou entrar em detalhes sobre ele agora. E, assim, o que eu quero deixar claro em relação às nossas escolhas sentimentais é que, se a gente estiver carente, a gente só vai fazer escolhas erradas. E foi um período de carência na minha vida. Não sei se tem alguma mulher aqui passando por isso nesse momento. Carência afetiva de relacionamento, né, amoroso, de homem. Mas isso nos faz escolher mal. Escolher com o dedo podre, como se fala, né? E aí, eu tive um outro relacionamento, né? Depois desse, que foi o qual eu vim para essa igreja, inclusive. E aí, esse relacionamento, o diabo ouve o que a gente fala, né? Então, eu falava que eu queria um homem assim, um homem daquele jeito, um homem que gostasse de cozinhar, porque eu não gosto, que fizesse as coisas, e esse homem fazia as coisas em casa, era maravilhoso, maravilhoso. Mas Deus sabe de todas as coisas. O diabo ouviu que eu queria tudo isso e me mandou um homem desse jeito. Só que não era de Deus, né? Então, esse homem, até minhas roupas ele lavava, botava meu baby doll em cima da cama. Olha que romântico. Qual a mulher que não quer isso? Perfumava, gente, meu baby doll. Deixava em cima da cama. Quando eu chegava, o baby doll perfumado. Sabe? Aquele homem perfeito. Era do meu tamanho, porque eu sou alta, maior do que eu. Então, assim, foi um homem que era tudo o que eu queria no homem, esse homem tinha, né? Mas, quando a gente não tem visão espiritual, tinha coisas nesse homem que eu não conseguia enxergar com o meu lado carnal. Eu esqueci até de falar o tema. O tema deste culto é obediência a Deus versus vontade carnal. E esse homem maravilhoso fazia comida para levar para minha filha, quando ela estava com a menina pequena e coisa em casa. Enfim, né, muitas coisas ele fazia e isso, né, me fazia ficar com ele. Minha família não gostava dele, eu não entendia por quê, eu achava que era preconceito. Meu Deus, por que ninguém gosta dele? Uma pessoa agradável, mas ninguém gostava da minha família. E eu não entendia o porquê, né? E aí eu ia levando e vim para essa igreja. A pastora Dinólia, de tanto insistir comigo, eu vou, pastor, eu vou. Um dia desse eu vou lá. Tá certo. E aí teve um dia que eu tinha decidido a vir. E aí minha irmã estava com minha mãe, me deixou minha mãe lá em casa, e ela disse, minha irmã é católica, a outra, eu vou para a missa. Você pode ficar com minha mãe? Uma terça-feira, 9 de março de 2021. E eu falei assim, eu ia para a igreja que a pastora Dinólia me chamou, mas não tem nada não, eu vou domingo, eu vou outro dia. Aí a minha irmã, que é católica, falou assim, Deus usou ela, e falou, não, você vai para a igreja. E ela não gosta de protestante, foi Deus que usou ela. Você vai para a igreja que eu estou vendo. Eu estou vendo você dizer todo dia que vai para a igreja e não vai, viu? O diabo é sujo. É a minha irmã que é católica falou isso.
Deus falou através da vida dela. Aquilo me inquietou, ficou assim dentro de mim. Eu fiz, é mesmo. Não, hoje eu vou. Aí eu vim com esse meu relacionamento para cá. Quando chegou aqui, eu vi o apóstolo Carlos falando, pregando, e aquilo me prendeu assim, o Espírito Santo me prendeu naquela pregação. Como se dissesse assim, aqui que você tem que ficar. Aí, na hora que teve o apelo, eu toda envergonhadinha, acanhadinha, a igreja, um dia de terça-feira, estava cheia, gente. Foi na pandemia, a igreja estava cheia. Eu não sei o que foi que me deu, me tirou da cadeira, e eu levantei e vim no altar. Quem aceita Jesus, eu aceito, porque eu já aceitei até em outro lugar, mas eu aceitei foi aqui. E aí eu levantei a mão e vim. Aí essa pessoa que estava comigo também veio. Depois da gente levantaram mais 4 pessoas. E vieram também. Enfim. E aí começou, né? Eu comecei a vir para os cultos, ele vinha também. Aí quando chegava aqui, ele era atribulado. Aí falava de não sei quem, falava do presbítero de Anderson, que ficava para lá e para cá, ele dizia que ele estava espionando. Oh, Jesus, tenha misericórdia. E não me deixava, às vezes, prestar atenção no culto, era uma perturbação, e vinha com a filha e toda hora ia para lá para fora e voltava, às vezes eu não prestava atenção ao culto. Enfim, aí eu vim com ele, tá? E aí começou os cursos de novos convertidos, eu fui, ele não foi, disse que não estava preparado, não sei o quê. Enfim, me batizei. Me batizei 9 de outubro de 2021. Quando eu me batizei, ele não foi para o batismo foi maravilhoso, foi lindo demais. Minha filha foi para me ver e acabou aceitando, querendo ser batizada também. Ela foi batizada também. Minha mãe, a pastora Simone, perguntou se ela queria aceitar Jesus. Ela disse que queria, mas quando chegou lá na hora, ela não queria, tirou a roupa, que ela está confusa. Aí depois ela desejou vestiu e também foi batizada. Então, para mim, foi um dia de glória, um dia inesquecível. O dia do meu batismo está gravado na minha mente até o dia de hoje. E aí começou, neste mesmo mês de outubro, 9 de outubro de 2021, dentro deste mesmo mês começou a batalha. E aí eu comecei a ficar tensa, comecei a ficar estranha, com taquicardia, a gente vinha, eu com ele, eu conversava com o apóstolo disse, eu vou casar vocês. Repreendido. Em nome de Jesus. E aí eu comecei a conversar com o apóstolo, gabinete com o apóstolo, vocês se amam, vou casar vocês. Aí eu soube que minha filha se desesperou, disse que não ia para casamento nenhum. Criaram um grupo de oração, a família criou um grupo de oração. Aí Nádia já falou, não fica assim não, Laís, calma, porque Deus, no último minuto, Deus tira, se for para tirar, Deus tira, que não sei o quê. E Nádia já acalmando minha filha, e minha filha sofria com esse relacionamento. E aí, eu fiquei sabendo disso depois, né? Eu sei que a gente tentou, eu começava a ficar com taquicardia, me sentindo mal, vinha falar com a pastora orava, e nada acontecia. Ou seja, porque não foi espiritual, foi o Espírito Santo. Não foi o diabo, ataque, né? Foi o Espírito Santo de Deus, por isso que continuou do mesmo jeito. E aí eu continuei, e aí, foi uma coisa dentro do mesmo mês, gente, foi uma coisa assim, surreal. Eu falava muito com ele em relação à filha dele, que ficava lá em casa, ele queria que morasse com a gente, e eu não queria uma criança de 6 anos, essa responsabilidade. Enfim, eu não sei o que é, mas eu não conseguia querer aquela criança lá para ter responsabilidade. Às vezes eu ficava me sentindo culpada, mas eu não queria. E aí, ele, do nada, eu falei alguma coisa relacionada à filha e à mãe da menina. Aí eu falei assim, pois é, a mãe tem que ficar com a filha. Uma besteira. Você vê que para Deus não precisa muita coisa, né? Ele falou assim, ei, minha filha, que ele era assim, né? Tóxico, manipulador emocional. A gente vai vencer, a gente não vai ficar mais aqui não, viu? A gente vai para outro lugar, a gente vai vencer. Achando ele que eu ia dizer, não, pelo amor de Deus, porque eu já fiz isso outras vezes. Pelo amor de Deus, não vá não sei o quê. Só que aí eu já estava na vida com Deus e Deus não estava mais aceitando esse relacionamento comigo, né? E eu não estava entendendo, mas eu falava só assim, na minha mente, Senhor, se for da tua vontade, que ele vá. Não me deixe atrapalhar seus planos. E aí Deus fez com que ele fosse. Ele falou que ia embora, que não sei o quê, e achando ele que eu ia dizer alguma coisa, eu ficava calada,
E aí ele foi trabalhar de noite, eu fiquei com a filha dele, e ele mandou arrumar as coisas dele. Eu saí correndo, eu falei assim com ele no telefone, que ele foi trabalhar de noite. Esse povo a gente não pode, tem que ter cautela, né? Eu falei assim, eu estou com dor de cabeça, e eu estava mesmo, se der eu vou e arrumo. Aí eu fui lá correndo, arrumar as coisas dele, me desesperei. Gente, eu acho que meia hora, arrumei um monte de coisa, quase tudo, fui arrumando tudo. Estava tudo lá já arrumado, tudo arrumado. Aí, quando ele chegou no outro dia de manhã, ele falou, poxa, já arrumou tudo. Eu fui arrumando aí, eu estava com dor de cabeça, mas eu consegui. Você não pediu para arrumar? E aí, fui com cautela, acho que o Espírito Santo estava me conduzindo, né? E, enfim, e aí eu sei que no outro dia ele alugou uma kitnet perto de lá de casa. Por que você alugou um apartamento aqui perto de casa? Ele, não sei o quê. Pronto, ele ficou lá perto de lá de casa um tempo. Aí foi lá em casa, ficou atrás de mim e tal, de novo. Você vê que é coisa que foi Deus, porque por ele não saía. E se eu estivesse no mundo, ia dar trabalho e eu não ia conseguir me libertar. E aí, o que é que acontece? Por que eu falei obediência a Deus ou satisfação carnal? Porque, assim, eu não entendia o porquê que aquilo tudo estava acontecendo. Mas eu escolhi obedecer. Eu passei por um processo nesse período, um processo doloroso, penoso, angustiante e difícil, gente. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Um peso, era uma pena que eu sentia também, era uma coisa estranha. Foi um processo bem assim, sabe? Eu evitava, eu corria dele. Até hoje eu corro, na verdade, né? Assim, porque mudei meu número, precisei mudar meu número, que eu falava com ele, vai buscar Deus, é coisa de Deus. Até a própria filha dele falou, Beth, eu não queria que você se separasse de meu pai, mas eu vejo que ele é uma pedra de tropeço no seu caminho, porque ela também era cristã. Uma menina nova, mas ela bem cheia do Espírito Santo. E ela falou, ficou triste e falou, ele é uma pedra de tropeço no seu caminho e Deus tirou. Mas foi difícil, eu chorava, eu não entendia. Eu escolhi obedecer, gente. Eu escolhi obedecer a Deus. Eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Pedi a Senhor, me mostra. Mas escolhi passar pelo processo. A pastora Simone vinha aqui no culto de mulheres, liberava um monte de palavras. Eu vinha aqui, tomava posse, caía no dia de terça-feira, caía direto toda vez que tinha libertação. Eu e Laís, a gente caía muito aqui. E recebia, vinha no altar. E a gente passou por esse processo, né, de libertação, de cura. E Laís foi bem atingida. Ele tem uma raiva de Laís horrível. Morre de raiva de Laís e de minha outra irmã. Porque diz que foi elas que terminou o relacionamento dele. Enfim. Então, é isso. Então, eu escolhi obedecer a Deus. Entrei aqui com um relacionamento, até hoje eu estou só, mas eu não estou só, eu estou em um relacionamento sério e definitivo com Jesus. Hoje eu estou num relacionamento sério e definitivo com Jesus. Gente, o que eu falei no início de carência. Carência leva a gente para o buraco. A mulher, se estiver fraca, não arranje ninguém. Eu estou carente, eu preciso de alguém. Não. É a pior coisa que você vai fazer. Primeiro se fortaleça, busque a Deus, entre na presença de Deus. Porque hoje, eu estou mais velha do que há quase 5 anos atrás. Mas eu estou muito mais exigente. Eu não quero homem de igreja. Eu quero homem de Deus. Não é homem de igreja. Se o senhor achar que eu devo ter um homem, é homem de Deus. Testificado e aprovado por Deus. Fulaninho está na igreja, vai todos... Não, eu hoje estou com um olhar espiritual diferente. A gente tem que buscar discernimento e Deus nos dá. O Senhor nos dá discernimento, gente, porque você pede. Por exemplo, eu pedi, Deus, me tire minha timidez. Ele me botou aqui, ó. Foi o que Deus fez. Deus é assim. Ele bota a dureza. Olha, Luana, para. Então, assim, começou o ano passado que eu fui conversar com o apóstolo antes de viajar para ver minha filha, minha neta, e ele me mandou abrir o culto. Eu fiquei assinando para a casa do apóstolo, parada com o coração assim. Você tem 24 horas, minha filha? Aí eu, apóstolo, eu não estou preparada, poderia até ser apóstolo, mas não estou preparada não. Minha filha, eu ficaria preocupada se você dissesse que você está preparada.
Aí eu, meu Deus, ô apóstolo. Aí eu fiquei assim, porque assim, estava doendo, gente, de mim, eu ficar uma falta de coragem, mas eu não queria também dizer não. E na mesma hora o Espírito Santo falou assim, eu estou contigo, eu estou contigo. Agora foi a mesma coisa, a pastora Dinólia, o Deus usou a pastora Dinólia para vir aqui. Tudo que eu estou falando é obediência, gente. Tudo que eu estou falando é sobre obedecer. Obedecer, obediência a Deus, acima de tudo. Então, quando você se prostra no Senhor, se humilha, se rasga suas vestes, Deus te ouve. Eu já estava, a pastora Dinólia perguntou se eu tinha um tema, eu falei, não, pastora, ainda não. Aí eu, meu Deus. Aí eu estava orando, eu falei, Senhor, me deu um tema, o Senhor me botou nesse altar, me deu um tema. Na mesma hora, Ele me deu este tema, que eu não imaginava que seria isso, mas Ele me deu este tema. Então, eu creio que este tema é porque a igreja está precisando ouvir, né? Então, falando sobre obediência a Deus, eu vou falar sobre só alguns versículos aqui, não precisa nem passar, porque eu vou falar bem rápido. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Forte esse também. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Certo? Então, a obediência a Deus é frequentemente apresentada como uma expressão de amor e um caminho para a bênção. A obediência a Deus não é apenas ouvir ou ler a palavra, mas também praticá-la. A obediência é uma escolha, gente. A obediência é você decidir, eu vou obedecer, eu quero obedecer, né? E para você obedecer, você tem que sacrificar, né? Outras coisas. A obediência a Deus é um tema central na fé cristã, refletindo amor, confiança e entrega à vontade divina. A Bíblia enfatiza que a obediência é mais importante do que sacrifícios e rituais, sendo um ato que agrada a Deus e traz bênçãos. A desobediência, por outro lado, pode levar a consequências negativas, como ilustrado na história de Adão e Eva, né? Tem também a parte de Ló, né? Que Ló, Deus mandou ele para os montes, ele resolveu ir para a cidade. Deus permite. Então, a vontade de Deus, ela é perfeita, mas também ela é permissiva. Se você não escolhe obedecer, Ele permite que você vá por outro caminho, mas você vai ter que arcar com as consequências da desobediência, né? Então, consequências da desobediência. Pode levar a dificuldades, afastamento de Deus, perda de bênçãos, sofrimento, cegueira espiritual, rebelião, arrogância, autossuficiência, incredulidade. Pode afetar relacionamentos e convivência social. Frutos da obediência. Pode trazer bênçãos, prosperidade, paz e crescimento espiritual. Então, a mim, eu sei que pelo menos paz e crescimento espiritual trouxe, certo? Então, eu sinto hoje uma paz, que mesmo que a gente fique abalado de vez em quando, porque nós somos carne, né? Mas, assim, precisa muita coisa, e nem assim vai me abalar. Essa semana foi uma semana bem difícil no meu trabalho, muito difícil, que interferiu até na minha busca para estar aqui hoje. Mas eu fiquei lutando contra isso e eu vou deixar isso para segunda-feira. Eu vou deixar para resolver isso segunda-feira. Acabei nem indo para o trabalho ontem, porque também eu saí de lá quinta-feira e falei, eu vou deixar isso para segunda-feira. O Senhor vai conduzir tudo. E aí fiquei lutando contra essas coisas que vinham na minha mente e tentando mergulhar para estar aqui hoje. E a obediência tem que ser plena. Ela tem que ser completa e sincera, não apenas parcial e seletiva.
A gente não tem que ter uma obediência para ser, eu obedeço tal coisa, eu vou aos cultos, eu obedeço. Mas tem coisa que às vezes a gente não obedece, ela tem que ser plena, ela tem que ser completa. Ou você obedece a Deus ou você não obedece a Deus. Não existe parcialidade na obediência a Deus. Exemplo bíblico de obediência, né? Abraão é um exemplo marcante da obediência, quando ele foi chamado a sacrificar seu filho Isaque. Forte, né? Demonstrando fé e confiança em Deus, como é relatado em Gênesis 22. Só vou falar o versículo 2. Então disse Deus: tome teu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Então Deus às vezes vai te pedir coisas para saber se você está com Ele realmente. O que aconteceu com Jó, por exemplo, né? Jó passou por aquilo tudo que ele passou, foi sacrificado, mas depois Deus deu a ele tudo muito melhor do que o que ele já tinha, né? Então, obediência e vontade carnal. A relação entre a vontade carnal e a obediência a Deus é um tema central na fé cristã. A vontade carnal, ou seja, os desejos e inclinações naturais do ser humano, muitas vezes entra em conflito com a vontade de Deus, que é considerada a busca pela santidade e pelo alinhamento com os princípios divinos. O que foi que eu pedi a Deus e ficou bem dentro de mim a questão da nossa vontade carnal. A gente quer fazer a nossa vontade. A gente não quer fazer a vontade de Deus muitas vezes, porque é fácil. E às vezes a gente peca, a gente faz nossa vontade carnal em coisas que a gente passa às vezes despercebida. Muitas vezes a gente fala de alguém, a maledicência, ela é terrível, gente. A gente falar de alguém, falar mal de alguém, eu não sei porque Deus me pediu para falar sobre isso. Provavelmente porque a gente está precisando ouvir. Inclusive eu também, todos nós. Falar do outro, maledicência, é algo assim, bem pesado. E isso é uma coisa corriqueira na vida do ser humano. Então, nós somos pecadores, todos nós sabemos disso, mas a gente tem que matar a nossa carne. A gente precisa mortificar nossas carnes todos os dias. Isso é uma luta diária e eterna, até a volta de Jesus, ou até a nossa ida para a glória, né? A obediência a Deus, a vontade carnal, né? Eu já falei, os desejos, as inclinações naturais do ser humano, muitas vezes entram em conflito com a vontade de Deus, que é considerada a busca pela santidade e pelo alinhamento com os princípios divinos. A obediência a Deus, por sua vez, é vista como uma forma de agradar a Deus, demonstrar amor por Ele e alcançar a salvação. Conflito entre a vontade carnal e a vontade de Deus. A Bíblia descreve a natureza humana como caída, com tendências para o pecado e a satisfação dos desejos egoístas. Essas inclinações carnais podem levar a escolhas que desagradam a Deus e afastar o indivíduo do seu propósito. Lá em Romanos 7:16 fala: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz, 17, nesse caso, quem faz isso, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. No 19, porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, é a luta da carne contra o espírito o tempo todo, e a gente precisa vigiar, a gente precisa estar inquieto em relação a isso, a gente precisa se policiar, se posicionar em relação à obediência a Deus. É uma decisão, é uma escolha. Então, na época, voltando para o meu relacionamento, porque isso fala muito de obediência, eu obedecia a Deus, eu era nova convertida, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo comigo, estava sendo levada, mas eu escolhi obedecer. E, como eu falei, eu não entendia o que estava acontecendo, mas Deus foi abrindo meus olhos. Aí
aí já tinha passado um tempo, tal coisa vinha na minha mente, tal coisa vinha na minha mente, tal coisa vinha na minha mente. Meu Deus, como eu pude permitir isso? Como eu pude permitir aquilo? Então, Deus, gente, Ele veio lá na frente. Essa pessoa que eu achava que era uma pessoa maravilhosa, que nada, ninguém é perfeito. Ele tem umas coisinhas assim, mas ninguém é perfeito. Então, essa pessoa que eu achava maravilhosa, Deus arrancou de mim e o Espírito Santo me fez ter o entendimento de que, mesmo sem eu entender nada do que estava acontecendo, mas eu entendi que eu tinha que obedecer. E muitas vezes, às vezes, o diabo vinha assim na minha mente: será que precisava tudo isso mesmo? Será que era para ser dessa forma? E aí, às vezes, eu ficava angustiada. Então, foi assim, um período bem difícil. Mas quando você escolhe obedecer, o inimigo não pode nada. O inimigo não consegue nada quando você escolhe obedecer. Ele até tenta. Ele tenta entrar na sua mente, mas você está ali, ó, firme. Você está posicionada. Você está escolhendo obedecer a Deus acima de qualquer coisa, mesmo sem entender. Não está entendendo nada. Está sendo levada, mas eu resolvi obedecer. Glória a Deus. Então, obediência a Deus. Fazer uma comparação entre a obediência a Deus, de novo, e vontade carnal. É o ato de seguir os ensinamentos e mandamentos divinos, buscando a vontade de Deus em todas as áreas da vida. A vontade carnal é a inclinação para satisfazer desejos egoístas, prazeres imediatos e vontades passageiras, sem considerar consequências ou a vontade de Deus. A base da obediência, o amor a Deus, é o alicerce da obediência. E a prática da obediência demonstra esse amor. A base da vontade carnal é o egoísmo, o orgulho e a falta de fé em Deus. São a base da vontade carnal. O resultado da obediência a Deus é que traz bênçãos, paz, crescimento espiritual e alinhamento com o propósito de Deus para a vida. O resultado da vontade carnal leva à destruição espiritual e emocional e física, o afastamento de Deus, vícios e outros males, muitos outros. Atitudes de obedecer envolve fé, confiança, humildade, um coração sincero em seguir a Deus. Atitudes da vontade carnal: orgulho, rebeldia, falta de controle sobre os desejos e a busca por prazeres momentâneos são características da vontade carnal. A escolha entre obediência e vontade carnal. Conflito. A carne e o espírito estão em conflito constante. E a escolha por um leva ao afastamento do outro. Se você escolhe obedecer, você vai se afastar da sua vontade carnal. Mas se você escolhe fazer sua vontade carnal porque é mais fácil, aparentemente, então você vai se afastar da vontade de Deus. Isso é um fato. Transformação. A obediência a Deus requer renúncia e sacrifício, mas traz resultados duradouros e significativos. Livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Ou a gente obedece, ou a gente não obedece, né? Como foi falado, que é uma escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio entre obedecê-lo ou seguir a vontade da carne. Então, a escolha está em nossas mãos. Ou a gente obedece a Deus, ou a gente faz a vontade da carne, porque temos o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos prisioneiros das escolhas feitas, né? Em resumo, a obediência a Deus é o caminho da vida e da bênção, enquanto a vontade carnal leva à destruição e ao afastamento a Deus. E até aqui me ajudou o Senhor.